Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. A Unesco é um dos instrumentos mais importantes em suas mãos para determinar a maneira de pensar do povo. A justiça e os meios democráticos têm travado uma batalha difícil para combater as chamadas fake news. Agora, um grupo conspiracionista norte-americano, de extrema-direita, com braços no Brasil, tem preocupado as autoridades dos Estados Unidos, o QAnon. Seus seguidores acreditam que um conluio satânico e pedófilo controla o governo americano e todo o país, e que Donald Trump trava uma batalha secreta contra essas pessoas. People in our government who are working towards a deep state, who are trying to keep us controlled. Essa rede maligna, segundo o grupo, seria formada por figuras do Partido Democrata, como Hillary Clinton e Barack Obama, grandes empresários e atores. Democrat politicians and celebrities are literally eating babies. And then he messaged back, yeah, I believe that. O QAnon começou a propagar as suas ideias nas profundezas da internet, na chamada Deep Web. Por trás desse grupo se esconde um usuário anônimo que usa o pseudônimo Q e afirma ser um oficial norte-americano. Q claims to be sharing insider government secrets with the masses and has spawned an entire movement, QAnon. Desde 2017, esse oficial, que usa o Q, publica mensagens criptografadas em fóruns que revelariam informações confidenciais sobre esta guerra secreta liderada por Donald Trump. Embora não exista qualquer evidência de que isso seja verdade, o movimento tem cada dia mais seguidores. Some people will call you crazy or whatever, conspiracy crazy. Com o crescimento, o grupo passou a ser considerado pelo FBI como uma ameaça potencial de terrorismo interno. Isso porque, em virtude do teor das mensagens, os apoiadores do QAnon poderiam tomar alguma atitude radical. Os seguidores também acreditam que estão recebendo mensagens codificadas do próprio Donald Trump, quando, por exemplo, o presidente pronunciou o número 17 em um discurso, que coincidentemente é a posição da letra Q no alfabeto. Desde o início da campanha pela reeleição de Trump, conspiracionistas vêm aparecendo nos eventos dele com camisetas e cartazes com a letra Q. Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. Nas últimas semanas, o Twitter fechou 7.000 contas vinculadas ao movimento. Já o Facebook desativou mais de 800 grupos e 100 páginas relacionadas ao QAnon. Agora, um braço desse grupo chegou ao Brasil e alimenta fóruns bolsonaristas e campanhas de fake news. São alvos dessas campanhas ministros do Supremo Tribunal Federal e estratégias de combate ao novo coronavírus, como o uso de máscaras de proteção e termômetros de testa. O primeiro diretor-geral da Organização Mundial de Saúde e membro dos Iluminados disse durante uma reunião: para formar um governo mundial, é preciso tirar da mente das pessoas seu individualismo, sua lealdade às tradições familiares, seu patriotismo nacional e seus dogmas religiosos. No ato do dia 21 de junho, na Esplanada dos Ministérios, apoiadores de Bolsonaro levaram cartazes ostentando a letra Q do Q. Levantamento do Estadão identificou que, nos últimos 12 meses, ideias do movimento foram propagadas em páginas, grupos e canais de Facebook e YouTube que juntos somam cerca de 2 milhões de seguidores. Após a reportagem, o Facebook removeu alguns dos principais grupos e páginas que promoviam o movimento conspiratório no Brasil. Quem fez uma investigação minuciosa sobre o QAnon
e sua chegada aqui ao país. E conta tudo pra gente a partir de agora é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bem, Manuel. Muito bem, obrigado pelo convite. Vinícius, quando a gente começa a ler sua reportagem, passa uma sensação de uau, de onde veio isso, né? Porque tem elementos um tanto curiosos e bizarros sobre a tese de explicação do que seria o mundo e do que seria esses líderes, o papel que cumpriria esses líderes mundiais, como o presidente americano Donald Trump. Mas enfim, não quero avançar muito, quero que você conte tudo do começo da história. De onde surgiu esse grupo, o QAnon? Lá eles tratam como o QAnon, né, que é a expressão em inglês para o que nada mais é do que realmente a letra Q e a palavra anônimo. Aí surge lá mais ou menos em 2016, no contexto ali de eleições norte-americanas, na qual o presidente Donald Trump foi eleito. Naquela época, Manuel, tinha uma teoria assim que parece uma coisa muito bizarra, mas foi uma coisa muito séria, que foi quando havia um boato que falou de uma forma assustadora de que a campanha de Hillary Clinton, ela e os principais auxiliares dela mantinham uma rede de tráfico de crianças dentro de uma pizzaria de Washington. É uma coisa assim, tem um menor fundamento, mas que foi se alastrando, até que uma pessoa que acreditava nessa teoria chegou aí a esse local armado em busca para fazer uma investigação, enfim, gerando muito pânico, e mais tarde essa pessoa acabou condenada. E a partir daí surge essa teoria da conspiração, chamada QAnon, que é anônimo, que nada mais é do que um guarda-chuva de teorias conspiratórias. As pessoas acreditam em uma pessoa, um grupo de pessoas que se identificam pela letra Q, e essa letra Q, num fórum da internet, fica postando mensagens cifradas ou perguntas retóricas, e as pessoas vão dando as próprias interpretações para essas mensagens que são apostadas. E, essencialmente, essas mensagens são todas de apoio assim, absoluto ao presidente Donald Trump. E na visão dessas pessoas, com base em informações falsas e inventadas ou que sem qualquer respaldo, o presidente Trump lidera um movimento global aí de luta contra redes clandestinas, satânicas, pedófilas, que fazem tráfico de crianças, e ele foi escolhido por um exército secreto para salvar o planeta dessas pessoas. É muito curioso, até quando a gente levantava as informações para essa reportagem, a gente pensava, caramba, mas parece até você perder tempo, né, do leitor, do ouvinte, para ficar falando de uma coisa que não tem a menor pé na cabeça. Exato. Mas as pessoas realmente acreditam nisso, e nos Estados Unidos isso está indo para o mundo offline, tem candidatos que são ligados a esse movimento QAnon e começam a aparecer em primárias. E aqui no Brasil o movimento tem começado a surgir também, né? A gente tem visto aí algumas referências em manifestações, por exemplo, nessas que aconteceram recentemente em Brasília, aqui em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. De fato, isso que você comentou, Vinícius, é bem importante, porque muitas vezes parece que é só uma faceta curiosa de uma franja extremista que tenha surgido nos Estados Unidos, mas com pouca gente, pouca expressão, e que é só uma investigação, digamos, isolada. Mas como você frisou, isso tem ganhado corpo na eleição americana, ou pelo menos entre candidatos americanos. Se eu não me engano, até o Trump já foi perguntado por jornalistas em relação ao QAnon, não é, Vinícius? Exatamente. Na semana passada, alguns dias, ele foi perguntado a ele sobre isso. Foi no contexto em que o Facebook decidiu derrubar quase 800 páginas ligadas ao QAnon, porque essas páginas promoviam atos de violência ou faziam menções a atos de violência, e isso desrespeitava os políticos do Facebook, e o Facebook decidiu suspender. E aí o Donald Trump é questionado na Casa Branca sobre isso, e ele evita rechaçar o movimento, apesar de o movimento ser construído em teorias que são invenções completas, mas ele se recusa a rechaçar, a rebater, inclusive diz que sabe pouco sobre o movimento, mas o que ele sabe
esse movimento é feito por pessoas que amam o país. E isso foi muito comemorado aí nos grupos de Facebook, de Telegram e de WhatsApp ligados ao QAnon. Para fazer essa matéria, eu comecei a participar de vários, até para saber se aqui no Brasil as pessoas apenas defendem o Donald Trump, assim como acontece nos Estados Unidos, ou a versão brasileira da QAnon tem uma característica brasileira. E a constatação é exatamente essa. E a versão da QAnon no Brasil é uma adaptação da QAnon original. E essa adaptação qual que é? É uma defesa muito clara do presidente Jair Bolsonaro e com muitas campanhas e movimentos e ações contra os adversários do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nos principais grupos aí de QAnon que ainda existiam no Facebook aqui no Brasil, tinha lá alguns manuais para os iniciantes, para os recém-adeptos, assim, e tinha lá essa inclusão do Jair Bolsonaro, assim como Benjamin Netanyahu e por aí vai, a essa conjunto de lideranças globais que estariam aí lutando contra as forças satânicas e redes pedófilas que passam por atores de Hollywood, e aí citam o Vaticano, e aí a imaginação das pessoas dessa teoria da conspiração vão ganhando água. Vinícius, no Brasil, a identificação de adeptos ao QAnon está restrita ao universo virtual ou já se identificou em manifestações presenciais, com pessoas portando símbolos relacionados ao QAnon? Isso já se identificou ou só está na internet, Vinícius? Manuel, é um movimento essencialmente online, com pessoas que protegem as próprias identidades, com perfis falsos, apócrifos, pseudônimos e por aí vai. Mas já vimos sim manifestações, referências ao QAnon aí, em manifestações, principalmente as manifestações a favor do presidente Bolsonaro, realizadas em Brasília, aquelas que foram consideradas como antidemocráticas. As pessoas levaram cartazes com a letra Q, dizendo, por exemplo, que o Pizzagate é real. O Pizzagate, aquele episódio de 2016, no qual a teoria da conspiração achava que numa pizzaria de Washington, a Hillary Clinton, os auxiliares dela, organizavam ali uma rede de tráfico de crianças, e aí uma pessoa em Brasília, nas salas dos ministérios, com um cartaz dizendo que o Pizzagate é real. E uma pessoa chegou a ir lá com uma arma para, enfim, investigar se era aquilo mesmo, e gerando pânico, e acabou depois condenada por conta do que fez. Mas existe sim, com uma espécie de que é o povo, e também uma expressão, que é um conjunto de letras, uma sigla mais ou menos, para uma expressão que é muito comum nesse meio QAnon, que significa, em português, significa onde vai um, vamos todos. E aí tem uma sigla muito característica que eles usam, e isso também a gente já identificou em manifestações em Brasília. Você você relatou aqui pra gente, né, que participou de vários desses grupos, né, ali para investigar, entender quais são as teorias, os temas, as defesas, as ligações, etc e tal, mas tentou conversar pessoalmente com alguém, Vinícius, e foi bem sucedido nisso? Muitas pessoas são anônimas, usam pseudônimos, perfis falsos, e aí, na minha apuração, eu tentei ir atrás de pessoas que se colocam ali a cara, o nome, o sobrenome, e mesmo assim se lançam nessa defesa de teorias conspiratórias. Não é um movimento que tem um líder, ou um presidente, ou uma coordenação, até porque ele se alimenta dessa forma. O que original no fórum da internet lança as mensagens cifradas e cada um fica à vontade para interpretar as mensagens. E aí eu fui atrás de algumas pessoas que identificam e defendem e propagam o QAnon no Brasil, mas elas não quiseram muito falar conosco não, até porque para essas pessoas, qualquer instituição, imprensa, jornais, também fazem parte de uma grande rede de ocultação de crimes, aí começa a envolver tráfico de seres humanos, tráfico de crianças, enfim. Então, que quando o Facebook derrubou as páginas nos Estados Unidos, muitos comemoraram que, olha, isso significa que nós estamos fazendo a coisa certa, e não fazendo ali a autocrítica de que talvez o que eles estão
compartilhando e propagando é algo que tem sido muito perigoso, né, considerado perigoso pelas empresas e pelas autoridades. Não custa lembrar que nos Estados Unidos, por conta do nível, do patamar que eles estão chegando com a desinformação, no ano passado, o FBI diz que movimentos como o QAnon são uma potencial ameaça doméstica de terrorismo. Ô Vinícius, e eu vi que tem isso mais nos Estados Unidos, né? Acho que não no Brasil, mas tem um outro símbolo que eles usam, além do Q, né? Da letra Q, um WWG, um WG. E isso tem algum significado, a defesa desse conjunto de letras e um número, né? Isso quer dizer alguma coisa, Vinícius? Sim, são as iniciais de uma palavra, são as iniciais da palavra que formam uma frase que é muito característica nesse movimento QAnon, que significa, em inglês, where we go one, we go all, que em português seria algo como onde vai um, vamos todos, e indica mesmo essa coisa de manada, né? Que, olha, se alguém está falando que essa é a única verdade secreta e que as pessoas tentam esconder da gente, nós temos que todos acreditar nela e seguir nesse mesmo caminho. E aí, esse conjunto de letras aí é também uma maneira de identificar os adeptos desse movimento QAnon. O que você traz do relato americano, claro que isso talvez ainda não seja um potencial evidente no Brasil, que não significa que não tenhamos que ter cuidado, mas essa faceta é a mais nefasta, né, Vinícius, que não é só a questão da influência, digamos, política, cultural, né, de disseminação de informações um tanto perigosas, né, que vai muito nesse campo só de influência, né, de repertório na vida das pessoas. Mas tem esse outro aspecto que que eu considero bastante perigoso, que é o aspecto da violência associada, que a depender de quem isso também tem paralelos aí com outros extremistas, né, de outras ideologias extremistas, inclusive com práticas terroristas. O problema é descambar para algo nesse sentido, não é, Vinícius? Pois é, Manuel, e inclusive foi o motivo, né, que levou o FBI a colocar lá o rótulo de potencial ameaça terrorista doméstica. E assim, são teorias que não tem qualquer paralelo com a realidade, são invenções, são notícias falsas. E o que talvez seja o grande pano de fundo disso? É que esse tipo de coisa acaba colocando as pessoas contra instituições. A imprensa está mentindo para mim, porque a verdade secreta que eles estão expondo de mim está só aqui nesse fórum na internet, e tudo que os juízes, os promotores, os governos fazem é tudo uma grande conspiração contra o povo e a favor do Satã e tudo mais, é coisa desse nível, e que é um grande perigo. No caso brasileiro, por exemplo, um tema que foi muito recorrente nos grupos, no período em que participei deles, foi a informação falsa de que João de Deus organizava, por exemplo, orgias com garotas para ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma informação assim, que não tem qualquer base fática, mas que ajuda lá a bater nessa tecla de que as instituições são corrompidas, são sujas, e nós temos uma verdade que nenhum outro jornal, veículo vai querer contar para as pessoas, o que é uma tremenda mentira. Muito bem, gente, esse é o Vinícius Valfré, que fez essa importante investigação para compreender um pouco o tamanho do fenômeno. Como muito bem ele disse, já nos Estados Unidos já encontra uma expressão que vai além do campo virtual, né, já com candidatos simpáticos ao QAnon, com o próprio Trump também dando mensagens positivas, passando um pano para algo que parece muito bizarro, deveria ser varrido, né, para debaixo, não deveria ter expressão alguma, mas que já encontra paralelos aqui no Brasil, e vamos acompanhar, e especialmente em apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do que a gente chama dessa direita mais radical. Vinícius, obrigado aqui pelo papo, acho que deu para compreender bem o que é o QAnon. Obrigado, viu, Vinícius? Eu te agradeço, Manuel. Até a próxima. Estadão Notícias.
E antes de encerrar aqui o podcast de hoje, tem mais um recado para você. A gente tem publicado uma série de especiais aqui no nosso canal do Estadão Notícias, no nosso feed, e hoje não vai ser diferente. E tá muito legal. Às 5 da tarde será publicado um podcast especial sobre Helena Ferrante. Estadão, inclusive, publicou uma entrevista exclusiva com ela no último domingo, exclusiva aqui no Brasil. Nenhum outro órgão de imprensa teve acesso a essa conversa que foi feita com Helena Ferrante. Ela acaba de lançar um novo livro e a gente está publicando hoje um podcast a partir dos relatos de uma repórter que percorreu Nápoles e justamente os locais relatados nos livros, naquela tetralogia clássica da Ferrante, em que ela conta ali sobre as idas e vindas dos personagens e identificando isso na vida real, né? Nos locais propriamente ditos ali da cidade ao sul da Itália. Então tá muito bonito e ainda tem trechos de leituras de passagens, né, do livro da Helena Ferrante. E eu te convido então a partir das 5 da tarde não perder de jeito maneira esse podcast especial sobre Helena Ferrante, tá bom? Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, a produção é de Gustavo Lopes, a montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.